Olá, buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas, aos colegas professores, às professoras que acompanham vocês nas escolas, nos municípios, pelo IPTV. Aqui eu vejo o pessoal de Eliseu Martins, Queimada Nova, Santa Cruz dos Milagres, e sempre tem uma galera que acompanha essas aulas pelo YouTube, tá? Então, muito boas noites e sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Liste, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Mês de julho, hoje 4 de julho, então a gente está quase entrando de férias, né? Na próxima semana, a aula da próxima semana, eu farei uma revisão para a prova de vocês. Vou comentar os conteúdos, vou comentar a parte de interpretação, né? Então, na próxima semana, a gente vai falar um pouco mais a respeito da prova. Tá uma prova tranquila, não é uma prova para, sei lá, prejudicar ninguém e tal. É uma prova de interpretação e com algumas questõezinhas de gramática do que a gente viu aqui, do que a gente respondeu junto. Eu lembro que eu trabalhei horas, né? E aí, então, na próxima semana, aula da próxima semana, a gente faz uma revisão sobre esses conteúdos, tá? Eu acho que vocês fazem prova depois do dia 12, algo assim, não sei, cada escola tem uma programação, mas a revisão é na semana que vem, beleza? Então, vamos lá para a gente iniciar essa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais a respeito de possessivos e de demonstrativos, né, que foram os últimos assuntos que a gente trabalhou. Já não tem mais tanto assunto para esse semestre, né? Então, e serve também um pouco já de revisão para a prova que a gente vai fazer. Eu falo de prova, estou falando aqui da prova, mas é tranquilo, viu? Estou falando aqui porque faz parte da nossa vida escolar, né? Beleza. Então, eu vou aqui mais uma vez reforçar o assunto que eu trabalhei semana passada, que foi os demonstrativos. Tem algumas questões, vocês vão ver que tem algumas questões. E aí, já encarem um pouco também como revisão, tá? Não é assunto novo, não vou trabalhar assunto novo porque a gente já está encerrando o semestre. Então, vou pegar do último assunto que eu trabalhei e falar um pouco mais dele, porque foi o último assunto que a gente trabalhou, vai ali para a prova, e aí a gente reforça, né, esse conteúdo também. Aqui a gente está vendo os demonstrativos, né? Que em espanhol ele pode ser classificado em pronome e em adjetivo. Eu geralmente não trabalho questão para você classificar, dizer se é pronome, se é adjetivo, né? Eu geralmente trabalho questão para você usar o demonstrativo, aplicar ele na frase, achar a resposta correta, né? Mas para poder falar, para poder ensinar, eu preciso dizer para vocês que em espanhol são chamados de adjetivos e são chamados de pronombres. São chamados de adjetivos quando eles estiverem acompanhados de substantivo, ó. Esta película es muy buena, essa remera, que é camiseta, que tu tienes, es minha, aquele hombre es muy inteligente. Está vendo que esses demonstrativos, eles estão antecedendo substantivo, ó. Esta película, película é filme, essa remera, camiseta, aquele hombre. Então, isso para quem fala espanhol é um adjetivo, se a gente for classificar gramaticalmente. E eles são pronomes quando eles aparecerem longe de substantivo, final de frase, antes de verbo. Como é esse caso, ó. Mis libros son estos, final de uma frase. Los tuyos son aquellos, final de frase. Esta es mi manera de demonstrar lo que siento. Ele aqui aparece antes de um verbo. Esta es. E está acentuado, aparece um acento, porque você pode acentuar quando ele é pronome.
O acento ele é facultativo. Então, por ser facultativo, geralmente as pessoas não usam o acento, tá? Os demonstrativos, eles servem para a gente localizar as coisas no espaço e no tempo, né? Então, para eu falar de coisas que estão perto de quem fala, eu agora estou falando, né? Então, para eu falar de coisas que estão perto de quem fala, eu diria, ó, este, se for masculino singular, estos, se for masculino plural, esta, se for feminino singular, e estas, se for feminino plural. Agora, se eu quero falar de algo, apontar algo que está perto de com quem eu estou falando, né? De com quem eu falo, eu vou usar esse, masculino singular, essos, masculino plural, essa, feminino singular, essas, feminino plural. Você deve estar imaginando, nossa, é como no português. Sim, é como no português. É parecidíssimo com o português, né? Detalhe aqui, particular, esse, esses, né? Essa, essas, que em espanhol não existe palavra com dois S's. É só com um S mesmo e com som de S. Esse, esses, essa, essas. Então, para eu falar de alguma coisa longe de quem fala e com quem se fala, então longe de mim, longe de você que está me escutando, eu digo aquele, plural, aquellos. Aqueja, plural, aquejas. Com dois L's, né? Aquellos, aqueja, aquejas. Repare numa coisa. O plural de este é estos, com OS. Esse é essos, com OS. E aquele, o plural é aquellos, com OS, tá? Não existe este, esse, é com OS. Esta, plural, estas. Essa, plural, essas. E aqueja, plural, aquejas. Esses são os demonstrativos, assunto que nós trabalhamos aqui em sala de aula semana passada. Vamos para frente. Aqui eu recordo as formas neutras, né? As formas neutras são aqueles demonstrativos que não fazem concordância de gênero, masculino, feminino, nem de número, singular, plural. Eles não fazem concordância, por isso que a gente chama de neutros. É equivalente a isto, do português, em espanhol fala esto. Isso, do português, em espanhol fala eso. E aquilo, do português, em espanhol fala aquello, tá? Então, as formas neutras em espanhol são esto, eso e aquello. Eu uso elas quando eu não tenho certeza de gênero e número a que eu estou me referindo. Eu uso ela quando quem fala e quem escuta sabe a que ela se refere, tá? Por exemplo, quando eu digo, ó, quanto custa isto? Estou fazendo uma pergunta, é porque a pessoa está vendo o que é que eu me refiro a isto, né? Quanto custa isto? Segunda pergunta. Que é isso? O que é isso? Forma neutra. E terceiro exemplo. Não concordo com aquello, com aquilo que dijiste. Não concordo com aquilo que disseste, com aquilo que você disse. É porque a pessoa sabe o que é aquilo, né? Então, a forma neutra, veja que ela não define gênero. Eu uso quando eu não sei a que eu estou me referindo. Eu uso quando a pessoa com quem eu falo sabe o que é. Quando eu pergunto, quanto custa isto? É porque a pessoa deve estar vendo, né? Eu usei isto porque não quis definir gênero,
definir número, ou não sei muito bem o que é, né? Por isso que é uma forma neutra, tá? Para frente. Esses demonstrativos, eles podem aparecer acompanhados de um advérbio de lugar. E aí é interessante lembrar que o uso do advérbio vai indicar qual demonstrativo eu vou usar. Então, se eu quero localizar algo que está perto de mim, que eu estou falando, então eu digo, ó, aqui ou acá. Se eu digo aqui, é porque é perto de mim que estou falando. Acá tem o mesmo sentido. Mas, se eu quero falar sobre algo, localizar algo perto de você com quem eu estou falando, eu vou dizer aí. Né? Agora, se eu quero falar de algo longe da gente, longe de mim, longe de vocês, aí eu vou usar isso aqui, ó, agir ou ajá. Agir ou ajá. Não é praticamente comum no português? Aqui, perto de quem fala. Aí, perto de você com quem eu falo. E ali, lá, longe da gente. Muda a forma, mas o uso, né, é o mesmo. Por isso que eu digo, ó, quando eu digo aqui ou acá, eu estou querendo falar em neste lugar, neste lugar. Exemplo, aqui hace calor. Aqui aonde? Perto de quem está falando. Aqui em Teresina. Né? Quando eu digo aí, eu estou dizendo nesse lugar. Que lugar? Perto de quem eu falo. Se eu digo hace muito calor aí, faz muito calor aí, aí aonde? Aí onde você está. Na sua cidade, seu município. Hace muito calor aí? Agora, se a gente está falando de alguém, a gente diz, né? Quando usa ali ou allá, que quer dizer naquele lugar. Permaneceu ali por muito tempo. Permaneceu ali aonde? Longe da gente. Longe de mim que estou falando, longe de vocês. Ó, permaneceu ali, né? Estou falando de alguém que foi morar em outra cidade. Aí digo, permaneceu ali por muitos anos. Ali, naquela cidade, longe da gente, né? Tá vendo como os demonstrativos, os advérbios de lugar, usado de maneira correta, cumprem a sua função? E aqui eu tenho uma questão, eu não sei se vocês conseguem ler muito bem, porque, na verdade, é uma imagem, tá? É um print. Aqui eu consigo ler, até que está ok para ler. E pede que a gente use os demonstrativos. Eu vou respondendo essa questão porque ela é grande, né? Nosso tempo aqui, ele é corrido. E aí eu vou comentando algumas coisas, tá? Pronto. Completa as frases com o demonstrativo adequado. Letra A. Si John é muito melhor que ele que vimos em la outra tienda. Vamos lá. É um exercício sobre demonstrativos para a gente aplicar em frases. Mas também eu trouxe especialmente esse exercício porque ele traz um vocabulário, traz outras palavras. Então, é uma oportunidade também para a gente conhecer outras palavras. Como, por exemplo, sillón, que quer dizer poltrona. Então, ó, sillón, poltrona, é muito melhor, que é masculino em espanhol, sillón, que ele que vimos em la outra tienda. Então, está falando, poltrona é muito melhor que a que vimos em outra loja. Se é melhor do que a que nós vimos em outra loja, é porque esse aqui deve estar perto de quem está falando, né? Então, eu vou usar aqui, ó, este ou então esse.
Não tem nada na frase que me indique que seja perto de mim, este, ou perto de quem eu falo. Mas eu sei que ele está comparando com algo que já viram, ó. Então podia ser este ou esse, si John, é muito melhor que ele que vimos em la outra tienda, né? Essa palavra tienda em espanhol significa loja, tá? Como eles estão vendo o sofá, então talvez este seria muito mais apropriado. Mas eu coloquei esse porque também responde. O que não pode ser é aquele, né? Porque ele está comparando com outro que já viu, ok? B. Periódicos. Essa palavra periódico significa jornal. Que tenés en la mano, ó, jornais que tu tens nas mãos, são de la semana passada. Então, nessa frase, ele está falando dos jornais que uma outra pessoa tem na mão. Então, se é na mão de alguém com quem eu falo, a resposta só pode ser esse. Esse não, porque periódico está no plural. Deixa eu arrumar. Esse não. Esses periódicos, né? Se eu fosse traduzir, esses jornais que tu tens. Se tu tens, então estou falando de algo perto de com quem eu falo. Então, esses jornais que tu tens na mão, são da semana passada. Ó, nada é nada como no português. De esto ou isso me interessa. Nada de esto ou isso me interessa. Tipo, nada disso me interessa, tá? De los hombres de tiempos viviam muito bem. Ó, os homens, aí ó, tempos viviam muito bem. Viviam é um verbo que está no pretérito imperfeito. Então, estou falando dos homens de antigamente, né? Então, ó, los hombres de aquellos tiempos, os homens daqueles tempos, né? Viviam muito bem. Aqui eu estou usando demonstrativo para falar do passado, de um passado distante. Te doy, aí ó, flores porque te quero muito. Te doy, te dou. Se sou eu quem dou, então está perto de mim. Te doy estas flores porque te quero muito. Te quero muito, te quero bem, gosto muito de você, né? Então, te doy estas flores, ele concorda com o substantivo, né? Estas flores, porque te quero muito. Letra F. No quero, aí ó, olla. Tá vendo essa palavra olla? Significa panela. Del escaparate, escaparate é vitrine. Quero essa que acabas de colocar sobre o mostrador. Mostrador é balcão. Então a pessoa está falando que não quer a panela da vitrine. Quer essa que o vendedor acabou de colocar no balcão. Então a panela da vitrine está longe deles, né? Então não quero aqueja olla, aquela panela. Não quero aquela panela da vitrine. Escaparate, né? Ok? Letra G. Mira. Olhe. Mira quer dizer olhe. Es el mantel que hizo mi abuela. Mantel é toalha de mesa, tá? Mantel é toalha de mesa. Que isso, minha abuela? Então, ó, se a pessoa fala, olha, então ela vai dizer, este, olha, suponho que está segurando, né? Este es el mantel, em espanhol é uma palavra masculina. El mantel que isso, minha abuela? A toalha de mesa que minha avó fez. Esta é a toalha de mesa que minha avó fez. Letra H. Nevera me pareceu demasiado grande para nossa cocina. Nevera é como o espanhol chama geladeira. Me pareceu, o verbo está no passado. Demasiado grande, muito grande, para nossa cocina. Então,
esta neveira, né? Aqui seria melhor colocar, sabe o quê? Aqueja. Aquela. Por que aqueja? Vamos trocar? Por causa do verbo no passado, ó. Me pareceu. Vamos deixar aquele aqui. Podem trocar, meninas. Letra I. Me puedes passar livro que está detrás do teléfono? Aqui ele está pedindo alguma coisa perto de um que ele fala. Então vai ser esse livro. E necessito cambiar almohadas. Almohadas quer dizer travesseiros, tá? A almofada em espanhol é travesseiro. Que a pessoa não é almofada, não. Não é. A almofada em espanhol, a palavra é no aumentativo. É assim. Almohadón. No aumentativo aqui é almofada. Agora, almohada, vitrine, travesseiro. Necessito cambiar. Cambiar é trocar. Essas almohadas que estão a tu lado. Estão muito viejas. Se está ao lado de com quem eu falo, vão ser essas, tá? Pronto, terminei esse exercício. Como eu falei, ele é grande, mas eu trouxe muito pelo vocabulário e para a gente ver como é que funciona demonstrativos em espanhol, tá bom? Ó, esse modelo de questão é onde eu peço para marcar a resposta correta. É muito parecido com o modelo de questão da prova, a parte de gramática. Eu digo assim, marca a opção que melhor completa a frase usando o demonstrativo adequado. Marque a opção que melhor completa, o que completa, né, a frase usando o demonstrativo adequado, né? Quais são as pistas dessa frase, dessa questão? Alguém pergunta, são tuyos, são teus. Aí, ó, livros, aí. Tá vendo aqui o advérbio de lugar? É aí. Aí, eu estou falando de algo perto de com quem eu falo. Eu vou usar um demonstrativo que localize algo perto de com quem eu falo. Quais são eles? Esse, plural. Esses, feminino. Essa, plural. Essas. Eu tenho que concordar ele com o substantivo, que são livros, que está no plural. Se são livros, no plural, masculino plural, então deve ser essos. Então, são tuyos. Tem duas respostas olha que doido. Esses, na letra C e na letra D. Na prova não vai estar assim, tá? Eu já vi, já revisei. Aqui foi o exercício, veio assim, por falta de atenção. Está aqui marcado a letra D, mas a letra C tem a mesma alternativa, né? Igual. Talvez tinha que colocar dois S aqui para estragar a letra C, tá? Então, letra D, né? Esses livros. Aí eu vou para a questão 3 e vou deixar que vocês escolham a resposta. Vou pedir para marcar para vocês 1 minuto.
Ok, vamos lá. O que é que vocês marcariam aí? O enunciado é o mesmo, né? Marca a opção que melhor completa a frase usando o demonstrativo adequado. Que es em tus manos, né? A pessoa está perguntando o que é que a outra tem na mão. Que es isso? Que es aquello, aquilo? Que es esto? Que es ello? Ou que es estos na letra E, né? Se eu estou perguntando por algo que a pessoa tem nas mãos, não pode ser isso aqui, não pode ser isso aqui, não pode ser isso aqui que é perto de quem fala, aqui é longe dos dois, só pode ser a letra A. Que é isso? O que é isso, né, em tuas mãos? Cadê? Letra A. Tá? Pronto, o pessoal de Miguel Leão tinha mandado ali no chat, letra A. Questão de marcar, é sempre mais tranquilo a gente fazer por eliminação. A gente vai descartando aquilo que não serve. São 4 erradas e uma correta, tá? 4 erradas e uma correta. Questão 4. Vou marcar também 1 minuto para vocês lerem, olharem e escolher a resposta. 1 minuto. Muito bem. Então, vamos analisar a frase. Te acuerdas? Isso aqui é do verbo acordar. Acordar em espanhol significa lembrar. Te acuerdas? É mais ou menos tu te lembras? Que te dije quando nos conhecimos? Que eu te disse? Analise comigo. Que eu te disse? Que eu te disse. O verbo está no pretérito perfeito. Quando nos conhecemos, vocês percebem? Te lembras, né? Que eu te disse quando nos conhecemos? Então está se falando de um passado distante, né? Aquilo é português. Isso quer dizer isso, né? Te lembras isso? Não ficaria legal, né? Te lembras isso que eu te disse? Não ficaria legal. Te lembras isto? Isso é português. Aquejo. O que é aquejo? Aquilo. Te lembras aquilo, né? Que eu estou falando de um passado distante. Você lembra aquilo que eu disse para você quando a gente se conheceu? Às vezes, traduzindo, né, de como seria na nossa língua, a gente consegue aprumar para o rumo do espanhol. Então, minha letra é aquejo. Te acuerdas aquejo? Veja como faz mais sentido. Te lembras aquilo que eu te disse quando nos conhecemos? As formas neutras em espanhol são esto, que é isto, isso, que é isso, e aquejo, que significa aquilo, né? Que é o que caberia nesse sentido aí, tá? Então, é a letra E. Ó a dica. O advérbio de lugar. 1 minuto.
Ok. Então vamos lá. Ó, restaurante aqui é muito melhor. Se eu usei aqui, eu estou falando de algo perto de quem está falando, né? É perto de quem está falando. Quais são os demonstrativos para isso? Este, plural, estos. Se fosse feminino, esta, plural, estas, não é? Eu vou concordar com restaurante, que é o substantivo. Então vai ser este. Muito bem, pessoal de Miguel Leão. Este restaurante aqui é muito melhor. Perfeito. Excelente. Este. Muito bem. Pronto. Aí agora eu vou falar sobre possessivo. Você está vendo que eu estou revisando os últimos assuntos que eu trabalhei, né? Mas repito para você, na semana que vem tem revisão, né? E aí vou falar só dos assuntos que vão cair na prova, as questões também, no mesmo estilo de questão. Porque tem um conteúdo que eu escolhi, porque tinha que fazer prova de recuperação. Então, eu escolhi um pouco mais de conteúdo. Mas não trabalhei toda a gramática na prova, né? Fiz um pouco de interpretação. Teve uma aula que eu falei aqui sobre fiestas populares. E aí, trabalhei também esse tema na prova. Vocês aprenderam que em espanhol são divididos em adjetivos possessivos, que são as formas que se acompanham de substantivo. Em espanhol chamam de substantivos. E que aqui no singular, essas formas mi, tu e su não fazem concordância de gênero. Eu digo mi padre, mi madre, tu madre, su professor, su professora. E a mesma coisa vale para a terceira pessoa do plural. Su professor, su professora. Só tem concordância de número, plural, né? Mis, tus, sus. Aqui também sus. Essas formas nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, que é equivalente a nosso, nossa, vosso, vossa, são as mesmas, tanto para adjetivo quanto para pronome, ó. Então pode aparecer antes de substantivo, final de frase, antes de verbo, tanto faz. Já os pronomes possessivos, eles não aparecem antes de substantivo. Pode aparecer no final de frase. Esta casa é minha, né? Para dar um exemplo. Eles admitem o uso de artigo. Deixa eu ver se tem aqui exemplos. Não tenho, já vou logo para as questões, tá? Então, esses pronomes, eles admitem o uso de artigo antes dele, né? Eu digo, por exemplo, el mío, que quer dizer o meu. De quem é este livro? Eu digo, es el mío, né? Agora, se eu quisesse falar meu livro, eu diria, estou escrevendo aqui embaixo, mi libro. Uso as formas curtas. As formas curtas são as que aparecem antes de substantivo. Mas eu vi que eu tenho ali uma questão e eu trabalhei esse assunto bastante aqui em sala de aula. Acho que umas 2 aulas. Eu trabalhei de umas 2 semanas. Tá vendo? Diz assim, tus éxitos, êxito é como no português, êxito, sucesso, serão mis éxitos. Tus derrotas serão mis derrotas. Por sempre juntos. É mais ou menos assim. Teus sucessos, êxitos, serão meus sucessos. Tuas derrotas serão minhas derrotas. Por sempre juntos, né? É uma frasezinha é uma declaração de amor, né? Aí a questão fala assim: tus éxitos serão mis éxitos. En la relación de los posesivos, tus e mis, podemos dizer que eles podem ser substituídos por um único possessivo. Se eu fosse trocar teus, meus, por um único possessivo dentro desse contexto, qual seria?
Marco 1 minuto para vocês. Né? Olha, Miguel Leão, andou perto, né? É porque, na verdade, pessoal de Miguel Leão, é assim, ó, teus sucessos, teus êxitos serão os meus êxitos. Então, se os teus serão meus, serão nossos, percebem? Os teus serão meus. Se os teus sucessos serão meus sucessos, teus fracassos serão meus fracassos, então é tudo nosso. Entendem? Vuestro quer dizer vosso. É segunda pessoa. Então, ó, é nuestro. Quando eu digo que andou perto, talvez seja a forma. Não sei se vocês confundiram a forma. Mas tus êxitos serão meus êxitos, o teu sucesso será o meu sucesso, então serão nossos. Entendem? Como é que é a questão? Opa. Pronto. Tá aqui. Vamos tentar mais essa. Vou ler aqui a frase. Se, espaço, marido, levasse, marido levasse em sério, a sério, lo que eu digo, não teríamos problemas com as questões financeiras. Se, marido, levasse a sério o que eu digo, não teríamos problema com questões financeiras. Por conta disso, estamos passando por problemas em... aqui é fácil, família, né? Por conta disso, estamos passando por problemas em espaço, família, de uma maneira geral. Em resumo, os problemas financeiros estão por falta de organização. Em resumo, os problemas financeiros estão por conta de falta de organização. Qual seria o possessivo que a gente usa aí na segunda questão? Questão 2. Mi marido, né? Letra E. Muito bem. Mi marido, meu marido, e nuestra família. O marido gastando demais. Cadê? Mi marido. Muito bem. Excelente. Né? Letra E. Mi marido, nuestra família. Deixa eu ver se dá tempo para responder mais uma. Dá. E aqui? Marca a opção que melhor completa a frase usando o possessivo adequado. Hermano se casou ayer. Ayer quer dizer ontem. Só dá para ser uma resposta. Essa forma, aqui está no singular, ó. Essas formas reduzidas, elas não admitem uso de artigo antes, tá? Então, letra A, mi hermano. Essas formas reduzidas, mi, tu e su, elas não admitem uso de artigo. Não se usa artigo como usa em português, né? Português, o meu irmão. Em espanhol, não. Mi hermano. As formas que acompanham o substantivo não admitem o uso de artigo. Então, isso aqui, ó, los mis, está erradíssimo. Não se usa, tá? O pronome pode ser. Admitem, mas adjetivo, possessivo, não.
Pessoal, final da minha aula. Muitíssimas graças. Próxima semana tem uma revisãozinha para a prova. E a última semana é a última aula da próxima semana, antes das férias. Tá? Então, boa noite para vocês. A gente fica aqui para gravar a última aula. Hasta la próxima semana. Muitíssimas gracias. Nos vemos.